Caros humanos, olá, tudo bem com vocês? Alexandre Bahia aqui falando e este é mais um vídeo da série do romantismo no contexto geral. Eu já tinha feito o primeiro vídeo dessa série de 4 vídeos. Se você não assistiu ainda, recomendo você assistir. Ou se você não achar o meu primeiro vídeo, recomendo você pesquisar um pouco sobre o tema para você não ficar tão perdido assim, certo? Essas aqui são minhas informações, né? Só para ressaltar, estudo na Universidade São Judas Tadeu, letras, português e inglês, licenciatura. Estou no 7º semestre no campus, estudo no campus da Moca. Estou sob a coordenação da professora Cíntia Pittini e meu e-mail está aqui caso vocês precisem tirar alguma dúvida, certo? Vamos lá. Retomando um pouquinho o vídeo passado, eu havia falado sobre as 3 fases do romantismo. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Só dei uma pincelada, uma resumidinha, bem resumidamente mesmo, certo? Vamos lá. Opa. Romantismo no contexto geral, como eu havia falado no vídeo anterior. Agora vamos entrar mais profundamente na primeira fase do romantismo de Portugal, certo? Vamos lá. Fatos históricos da primeira fase. Na primeira fase do romantismo, que se chama chamada de transição, vocês vão entender o porquê. Ela vinha cheia de temáticas nacionalistas, né? Nós vemos as características em uma das características do romantismo, o nacionalismo, amor à pátria e aquela ideia romântica do herói, da pátria, enfim. Ideais do liberalismo, né? Ideias do liberalismo. Liberalismo foi outro movimento literário também. E essa primeira fase de transição, por que ela é chamada de transição? Porque ela não é o romantismo de fato. Ela é a transição de outro movimento literário para o romantismo. Ou seja, o romantismo estava começando a engatinhar em Portugal. E ele apresenta características de outros movimentos literários, né? Como o liberalismo e tendência ao estilo classicista. Por que tendência ao estilo classicista? A tendência era principalmente na forma da poesia, com o uso da métrica e rima. Lembra que o romantismo ele não seguia padrões em suas obras literárias. Os autores eles não seguiam nenhum modelo, nem métrica, nem rima, nem nada. Falava aquilo que saía do coração mesmo, sabe? E ao contrário do classicismo que seguia um certo modelo nos seus textos, nas suas poesias, né, como o uso da métrica e da rima, certo? Vamos lá. Primeira fase, as características da primeira fase. Características classicistas, como eu acabei de falar, nacionalismo e valorização da história de Portugal, principalmente da Idade Média. Por quê? Porque na primeira fase houve uma retomada na história portuguesa, certo? Uma retomada na história portuguesa, uma retomada nos personagens medievais, certo? E as características, só voltando nas características classicistas, há um outro detalhe também. A política da época em Portugal tornou difícil a afirmação de uma nova literatura, tornou difícil a aceitação de uma nova literatura que convivia com padrões do classicismo, né? Ou seja, o romantismo ele foi, de certa forma, difícil de ser aceito em Portugal, porque já tinha outro mandando, um no pedaço, que era o classicismo. Né? Então, esse período de transição foi um período difícil para o romantismo realmente ser entendido e vivido naquela época, certo? Vamos lá.
principais autores da primeira fase. Número 1, nós vemos aqui uma pessoa que parece um Papai Noel, chamado Antônio Feliciano de Castilho. Na segunda imagem, nós vemos Almeida Garré, ou Almeida Garrett, como você queira falar. Mas eu acredito que o correto seja Almeida Garré. Almeida Garré trouxe o romantismo, trouxe a obra literária que inaugura o romantismo de Portugal, chamada Camões. Daqui a pouco a gente vai fazer uma breve análise de um trecho da obra para vocês entenderem como que vocês conseguem capturar características do romantismo nas obras, certo? E Alexandre Herculano que fez uma grande diferença no romantismo, na primeira fase do romantismo em Portugal, certo? Vamos lá. Almeida Garré, nascido em 1799 em Porto, Portugal, e faleceu em 9 de dezembro de 1854 em Lisboa, Portugal. A data de nascimento é 4 de fevereiro de 1799, Porto, Portugal, cidade de Porto, né? E o falecimento é 9 de dezembro de 1854 em Lisboa, Portugal. Só ressaltando que o objetivo aqui não é se aprofundar na obra em si, não é saber sobre a história e tudo mais. Eu peguei um trecho aqui que você possa identificar sobre as características tanto do romantismo no contexto geral quanto o romantismo na primeira fase em obras literárias, né? Agora, se você se interessar, você pode procurar esta obra, ler. Aconselho todas as obras que vamos tratar aqui, eu aconselho a leitura para melhor entendimento deste movimento literário em Portugal, beleza? Vamos começar. Primeiro canto. Primeiro canto é bem o primeiro, abrir o livro já tá esse trecho aqui, que é o seguinte: esta é a ditosa pátria minha amada, a qual se o céu me dá, que eu sem perigo torne com esta empresa já acabada. Acabe-se esta luz ali comigo. Quais as características do romantismo que vocês conseguem achar aqui? Vou dar 5 segundos para vocês. Acharam? Não? Vamos lá. Vamos ler novamente. Esta é a ditosa pátria minha amada. Vocês não reconheceram alguma coisa? Aqui, só nessa primeira linha aqui, nesse primeiro verso, esta é a ditosa pátria minha amada, nós vemos a exaltação da pátria, o amor à pátria, o patriotismo, como eu havia falado, se não me engano, no primeiro vídeo. Ou seja, aqui já no começo ele já exala a pátria, ele já coloca a pátria em primeiro lugar. Essa é a ditosa pátria, minha amada. Certo? Alguma dúvida? Não? Então vamos para o próximo. Alexandre Herculano. Alexandre Herculano, homem que nasceu em Lisboa, Portugal, em 28 de março de 1810 e faleceu em 13 de setembro de 1877 em Santarém, na cidade de Santarém, em Portugal. Vamos ver uma obra dele. Eurico, o presbítero. Eurico, o presbítero, foi um grande marco na primeira fase
do romantismo. Eu peguei dois trechos aqui que eu achei muito interessante para nós analisarmos. Vamos aos trechos, vamos lá. Trecho número 1. Um amor de mulher mal correspondido a tinha aberto. O amor da pátria despertado pelos acontecimentos que rapidamente sucediam uns aos outros na Espanha despedaçada pelos bandos civis. Foi a mão que de novo abriu essa chaga. Vamos falar sobre esse primeiro trecho aqui. Vocês conseguiram achar alguma coisa? 5 segundos. Sim, não, talvez, quem sabe? Tô em dúvida. Vamos resolver essas dúvidas aí. Um amor de mulher mal correspondido a tinha aberto. O amor da pátria. Opa! O amor da pátria. A pátria. A palavra pátria de novo foi o que eu acabei de falar no trecho de Camões de Garret. Ou seja, exaltação da pátria, o amor da pátria, o patriotismo. Certo? No trecho 2, vamos ver o que nós temos aqui. Levado à existência tranquila do sacerdócio pela desesperança, Eurico sentia a princípio uma suave melancolia, refrigerar-lhe a alma requeimada ao fogo da desdita. Nossa senhora, hoje eu tô uma beleza. Ao fogo da desdita. A espécie de torpor moral em que uma rápida transição de hábitos, nossa, tem que corrigir isso aqui. Rápida transição de hábitos em pensamentos o lançará, pareceu-lhe paz e repouso. Agora vamos lá, 5 segundos. Alguém achou? Não acharam? Dúvidas? Vamos de novo lá. Levado à existência tranquila do sacerdócio pela desesperança, Eurico sentira a princípio uma suave melancolia. Melancolia. Lembra que eu falei? Melancolia é uma característica do romantismo. Eurico sentira a princípio uma suave melancolia, refrigerar-lhe a alma requeimada ao fogo da desdita. Ou seja, melancolia. Eurico sentia a princípio uma suave melancolia. Lembram que melancolia, sentimentalismo exacerbado, patriotismo, culto à natureza, tudo isso são características do romantismo, certo? Aqui nós temos a segunda fase, que vai ficar para o próximo vídeo. Eu só vou dar um spoiler para o próximo vídeo dessa segunda fase aqui. Essa segunda fase é uma fase bem interessante, porque ela fala sobre o romantismo já no seu auge. Ela fala sobre o romantismo no seu auge, no seu auge da existência, né? O romantismo que eu falo, o romantismo raiz, romantismo que não teve nenhum período de transição e que foi romantismo de fato, não teve nada de influências, não teve nada de nada. E essas são algumas características da segunda fase: ultrarromantismo, sentimentalismo, melancolia e excesso de sentimentos. Beleza, meus amigos? Bom, por hoje é só. Fiquem em paz. No próximo vídeo, nosso terceiro vídeo da série Romantismo no Contexto Geral, eu vou me aprofundar. Vamos nos aprofundar mais sobre o romantismo na segunda fase. E o último vídeo fechando a terceira fase do romantismo com outra nova transição. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima!